Paz e graça. Hoje, em nosso alimento diário, vamos falar um minuto com Deus? O título dessa mensagem é 10 curas, uma gratidão. Você já agradeceu a Deus hoje? Você já reconheceu o que Ele tem feito em sua vida? Você já demonstrou o seu amor e a sua adoração a Ele? Muitas vezes nós nos esquecemos de ser gratos a Deus pelas bênçãos que recebemos. Não lembramos das coisas passadas e por tudo que passamos. Nós nos acostumamos com o que temos e não valorizamos o que Deus nos dá. Nós nos tornamos ingratos e indiferentes ao nosso Criador. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês uma história bíblica que nos ensina sobre a importância da gratidão. Uma história que nos mostra como um leproso foi curado por Jesus e como ele voltou para agradecer. A história está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao 19. Vamos ler juntos? E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esta é uma história impressionante. 10 homens leprosos encontraram Jesus no caminho e clamaram por misericórdia. A lepra era uma doença terrível naquela época. Ela causava feridas na pele, deformações no corpo, perda de sensibilidade e até mesmo a morte. Além disso, os leprosos eram considerados impuros pela lei judaica e tinham que viver isolados da sociedade. Eles não podiam se aproximar das pessoas nem entrar no templo. Eles eram rejeitados e desprezados por todos. Mas Jesus não os rejeitou, nem os desprezou. Ele teve compaixão deles e lhes deu uma ordem: ide e mostrai-os aos sacerdotes. Segundo Levítico 13, os sacerdotes eram os responsáveis de examinar e declarar se a pessoa era limpa ou impura. Se eles fossem declarados limpos, eles poderiam voltar à convivência social e religiosa. Mas Jesus não os curou imediatamente. Ele exigiu deles um ato de fé e obediência. Eles tinham que ir aos sacerdotes sem ver a cura em seus corpos. E eles foram. Eles creram na palavra de Jesus e obedeceram a sua ordem. E no caminho, eles foram curados. Que milagre maravilhoso! Que demonstração do poder e da graça de Jesus! Ele curou 10 leprosos com uma só palavra. Ele restaurou a saúde e a dignidade desses homens. Ele lhes deu uma nova vida. Ele, Jesus, os libertou de uma vida de rejeição, de tristeza e da morte certa. O mesmo Jesus que curou aqueles homens é o mesmo que está aqui, que pode te curar. Clamar ao Senhor Jesus, confessar a grandeza e o poder, confessar que Ele é o Filho de Deus. Eu não sei a situação que você vive, mas o mesmo Deus que curou aqueles leprosos também pode modificar completamente a sua vida. Mas o que aconteceu depois? Apenas um deles voltou para agradecer a Jesus. Apenas um deles reconheceu o autor da sua cura. Apenas um deles glorificou a Deus pelo seu milagre. Apenas um deles se prostrou aos pés de Jesus com gratidão. E esse era um samaritano, um estrangeiro, um inimigo dos judeus. Onde estavam os outros 9? Por que eles não voltaram para agradecer? Será que eles estavam tão ansiosos para voltar à sua vida normal que se esqueceram de quem lhes devolveu essa vida? Será que eles estavam tão felizes com a sua cura que se esqueceram do seu curador? Será que eles estavam tão orgulhosos de si mesmos que se esqueceram de Deus? Quando Deus mudar a sua vida completamente, faça como aquele samaritano, aquele ex-leproso,
que voltou e glorificou ao nome de Jesus. Jesus ficou admirado e entristecido com a ingratidão dos 9. Ele perguntou: não foram 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Jesus esperava que todos os leprosos fossem gratos pela sua cura. Ele esperava que todos eles voltassem para louvar a Deus pelo seu milagre. Ele esperava que todos eles se tornassem seus seguidores e discípulos e suas fiéis testemunhas. E ele ainda hoje espera e dá oportunidade para que as pessoas venham até ele. Quantas vezes as pessoas, depois do milagre, esquecem do seu curador, esquecem daquele que mudou a sua vida e se voltam às coisas do mundo novamente. Quantas vezes ouvimos falar ou até presenciamos pessoas sendo curadas, sendo libertadas, tendo suas vidas restauradas, mas no final das contas, naquele caminho, elas se perdem, dando honra e glória para outras pessoas, para santos, para entidades, e esquecendo daquele que restaurou as suas vidas, que o livrou da morte. Assim como aqueles 9 leprosos escolhem o caminho da religiosidade, escolhem o caminho do sacerdote humano e não se voltam a Deus para dar a honra e a glória. Meus irmãos, o mundo está cheio de pessoas que querem a bênção e não o dono da bênção. Essas pessoas procuram coisas materiais, mas não procuram as coisas espirituais do reino. E devemos sempre estar buscando essas coisas espirituais. O próprio Jesus disse para buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas que necessitamos serão acrescentadas. Basta termos fé. Se você está precisando de alguma coisa, se você está precisando de alimento, Deus vai prover na sua casa. Se você está precisando de um trabalho, Deus vai prover na sua casa. Se você está precisando de uma cura, Deus vai prover na sua casa, porque Ele é o Deus de milagre. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E porventura Ele tem dito alguma coisa e não fará? Ou havendo falado, não vai cumprir? Esse é um Deus de milagre. É um Deus que prometeu, e essa promessa na sua vida se cumprirá, assim como a promessa na vida do samaritano, que era leproso, e depois de um encontro com o Senhor Jesus, depois de clamar a Ele, aos seus pés, ele saiu curado e agradecido. Seja agradecido ao nome do Senhor. Seja agradecido a tudo que Ele tem feito por você, porque até aqui Ele tem te sustentado e não vai te abandonar. Mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele estará contigo. Creia nessa palavra de todo o seu coração. Graça e paz. Deus abençoe a sua vida.